Fala, amigos do Planeta Diário Esporte Notícias! Estamos mais uma vez aqui para falar de Eurocopa. Pessoal, a primeira fase acabou. É hora de separar os meninos dos homens. A fase de mata-mata vai começar, mas antes de fazermos a cobertura dos primeiros jogos, vamos analisar como foi a fase de grupos e dar os nossos palpites sobre quem avança nessas oitavas de final. Vamos conferir aí. Vamos para o grupo A. O grupo A ficou com a Itália em primeiro, 100% de aproveitamento, deitando. A Itália foi uma surpresa bem positiva nessa Eurocopa. Eu coloco ela como uma das favoritas para o título. O país de Gales mesclou algumas atuações boas com atuações bem apagadas. Depende muito do Bale para a continuidade do torneio. Ficou em segundo do grupo A, e o terceiro do grupo A, que também se classificou, a Suíça, fez o que se esperava dela no torneio. Era essa posição mesmo que ela poderia conseguir. A Turquia, para mim, foi um dos times mais fracos, se não foi o mais fraco da Eurocopa. Não apresentou nada durante o torneio inteiro. Grupo B. Grupo B, Bélgica pintou em primeiro com 100% de aproveitamento também, 9 pontos nos 3 jogos. E também é um time que leva muito perigo. O De Bruyne e o Lukaku estão em fases excepcionais, mas eles ainda têm outros coadjuvantes, o Hazard, o goleiro também é um goleiro muito bom, que dá uma sólida consistência defensiva. Então a Bélgica também é um time muito forte. A Dinamarca foi a surpresa desse grupo. Ela ficaria aí normalmente, mas devido a tudo que aconteceu com o Eriksen e tudo mais, então conseguir se classificar em segundo, toda essa circunstância envolvida foi uma surpresa, mas tem um bom time. A Finlândia também fez o que poderia se esperar dela, né? Tem suas limitações técnicas, não é um time excepcional. Conseguiu uma vitória na Eurocopa, saiu de bom tamanho a Finlândia, que foi derrotada, né? Em quarto ficou a Rússia. Essa sim decepcionou um pouco, se esperava-se um pouco mais da Rússia, estava indo até bem. Se não fosse aquele último jogo que ele tomou uma goleada, né, da Bélgica, eu acho que poderia até ter se classificado. Indo para o grupo C, está a Holanda, também ficou com 100% de aproveitamento, mas a Holanda teve uma situação engraçada. Ela não veio jogando o fino da bola desde o começo do torneio. Ela foi surpreendida pela Ucrânia no primeiro jogo. O time foi engrenando com o decorrer da competição e chega um pouco mais forte para essa fase de mata-mata, mas não jogou o máximo que se espera da Holanda. A Áustria, para mim, foi a grande surpresa desse grupo. Eu não contava com a Áustria em segundo. Eu pensei que quem ia ficar nessa posição fosse a Ucrânia, que demonstrou até nos primeiros jogos ter um toque de bola bom, um domínio tático muito interessante, mas foi surpreendida para a Áustria no jogo entre elas, né? E a Áustria acabou ficando em segundo. A Ucrânia se classificou também. Vamos ver o que ela vai conseguir, se ela vai conseguir melhorar alguma coisa no mata-mata. A Macedônia é aquele time que todo mundo estava torcendo para fazer um golzinho, para ir bem. Não tem muita tradição em Eurocopas e fez uma apresentação bem digna. Apesar de ter tomado uma goleada, mas fez jogos combativos, marcou seus golzinhos. Ela deu um pouco de trabalho sim para os seus adversários, mas se despede da Eurocopa. Grupo D é um dos grupos mais decepcionantes da Eurocopa. A Inglaterra derrapou em vários jogos, não jogou o que se esperava dela, fez só o suficiente para passar de fase. Mas no mata-mata não dá mais para fazer o suficiente. Tem que jogar os jogadores principais têm que jogar o que se espera deles. A Croácia veio com um time muito modificado da Copa do Mundo. Não é o mesmo time que foi vice-campeão. O Rakitic, por exemplo, que é um ótimo jogador, não está nessa seleção. Então, é uma seleção que está um nível um pouco mais abaixo da que foi para a Copa. Mas, mesmo assim, acabou se classificando em segundo lugar, graças ao Modric, que no último jogo jogou muito bem e carregou um pouco essa equipe. A República Tcheca
tá no nível que ela tá. Conseguiu se classificar, mas também não podemos esperar muito mais do que ela apresentou nessa primeira fase. E a Escócia era o mais fraco desse grupo, conseguiu ainda arrancar um empatezinho, que para eles teve sabor de vitória contra a Inglaterra, mas também se despede da Euro. Grupo E. Esse também é um grupo decepcionante, principalmente pela Espanha. Não vem jogando nada nessa Eurocopa. O último jogo marcou 5, mas marcou 5 numa Eslováquia que estava totalmente perdida em campo, que não era o dia de nenhum jogador, teve gol contra, 2 gols contras, né? Teve saída de bola errado, teve pênalti infantil que eles desperdiçaram. A Espanha não vem jogando bem. Se jogar isso que vem jogando na próxima fase, vai ser eliminada. A Suécia se concentra mais em defender bem e aproveitar as oportunidades que tem no ataque. Não é um time tecnicamente brilhante, mas é um time que cumpre o seu papel dentro de campo. Pode ser que apronte alguma coisa, mas eu não gosto muito do futebol da Suécia. E a Polônia também foi uma das exceções dessa Euro, junto com a Turquia. A Turquia porque não apresentou nada e a Polônia porque apresentou abaixo do que se esperava. Eu vou isentar o Lewandowski, porque o Lewandowski ainda teve boas participações no último jogo. Foi ele quem fez os gols, né, da Polônia, então fez o que se esperava dele. Agora, na parte defensiva, a Polônia deixou um pouco a desejar. Eu esperava, pelo menos, que eles terminassem em terceiro nesse grupo, coisa que não aconteceu. E, por fim, o grupo da morte. Esse, sim, foi o melhor grupo da Eurocopa. Não foi um grupo da morte em vão. Todos os jogos foram bem equilibrados, ninguém dominou ninguém. Poderia ter sido qualquer classificação final nesse grupo. A França se classificou em primeiro com 5 pontos, para você ver como não foi nada fácil. A Alemanha conseguiu o segundo lugar, graças ao confronto direto, né, que ele tem empatar em tudo nos dados com Portugal. E a Hungria se despediu, que é uma pena, porque apresentou um bom futebol. Se tivesse em um outro grupo, conseguia se classificar. Agora vamos para os confrontos do mata-mata e vamos dar os nossos palpites. O primeiro confronto, Bélgica e Portugal. Em teoria, a Bélgica se passaria porque tem um time melhor. Mas como sempre tem uma zebrinha, eu acho que pode ser que tenha uma zebrinha aí nesse jogo. Eu vou passar Portugal. Até pela boa fase do Cristiano Ronaldo, ele está querendo quebrar recordes. Então eu vou colocar Portugal passando pela Bélgica, que vai ser a zebra da primeira fase de mata-mata, das oitavas. Itália e Áustria, passa a Itália com facilidade. Eu acho que a Áustria não tem time para derrotar a Itália. França e Suíça. França tem um dos melhores ataques da competição, com o Mbappé, o Griezmann, o Pogba jogando, enfiando muito bem as bolas. Eu acho que também passa pela Suíça. Croácia e Espanha. Talvez um dos jogos mais parelhos dessas oitavas de final. Eu vou colocar Croácia. Eu acho que a Croácia, o Modric pode fazer a diferença. Vou passar a Croácia nessa fase. No outro lado, Suécia e Ucrânia. A Suécia é um time que se defende muito bem. E a Ucrânia tem um bom toque de bola. Eu acho que a Ucrânia já deu uma derrapada na fase de grupo. Eu acho que eles não vão derrapar 2 vezes. Vou passar a Ucrânia nesse jogo. Inglaterra e Alemanha. A Alemanha também não vem jogando fino da bola, mas estava num grupo difícil, que também tem um perdão. Você perder para a França não é nenhum demérito para ninguém. A Inglaterra estava num grupo muito mais fácil e derrapou também. Eu vou passar a Alemanha nessa fase, nessa partida. Holanda e República Tcheca. A Holanda vem numa crescente. A República Tcheca já apresentou o que poderia ser apresentado. Eu acho que se a Holanda continuar na crescente que está, passa com certa facilidade pela República Tcheca. E lá embaixo, Dinamarca e País de Gales. Se a Dinamarca tivesse com o Eriksen, eu passava a Dinamarca. Mas como ela está sem, o talento individual vai fazer falta aí nesse jogo. O Bale vai jogar bem e vai classificar Gales para a próxima fase. E aí, pessoal, agora eu passo a bola para vocês. Como é as quartas de final de vocês? Quem vocês acham que passam nessa fase de mata-mata? Deixa aí nos comentários as quartas de final de vocês. E pode ter certeza que quando a bola rolar, o Planeta Diário vai fazer toda a cobertura, fazer as análises, mostrar tudo o que aconteceu nas partidas das oitavas de final. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Fui!